Bom dia a todos, está na altura de mais um tema do dia. Eu sou o Diogo Arganista Pereira, estou aqui com Humberto Ferreira, jornalista do 00, e hoje vamos analisar 5 pontos sobre o clássico entre Dragões e Leões. O Sporting parte em vantagem para a segunda mão das meias finais da Taça de Portugal, venceu por 1-0 em Alvalade, mas o jogo acaba por ficar marcado por muito além do resultado. Críticas à arbitragem, farpas entre presidentes e muito mais, vamos abordar tudo isso. Em primeiro lugar, Humberto, bom dia. Bom dia, Diogo. Esta vitória do Sporting acaba por ser justa? Naquela visão um bocadinho de treinador, acho que quem marca mais do que o adversário acaba por ter justiça no resultado. E se olharmos nua e cruamente para o resultado, o Sporting vence com justiça, marcou um golo, o Futebol Clube do Porto não conseguiu ter essa capacidade. Num jogo que acaba por ser, eu diria, bem dividido entre a primeira e a segunda parte, há uma intensidade muito grande ao longo dos 90 minutos. Sentiu-se, além de uma intensidade, se quisermos aqui uma palavra um bocado disruptiva, tensidade, havia muita tensão em volta deste jogo, mas, por exemplo, a primeira parte termina sem qualquer remate enquadrado com a baliza, o que é bem demonstrativo da falta de eficácia de chegada à baliza com critério. As duas equipas estiveram muito coesas e muito objetivas com o sentido de evitar que quem marcasse primeiro pudesse ficar numa posição mais privilegiada para controlar as incidências do encontro. Eu acho que a segunda parte traz um Futebol Clube do Porto a saber de uma forma mais direta como pode chegar à baliza de Rui Silva, mas é o Sporting que acaba por ser mais eficaz e também mais perigoso, tendo como ponto final a grande penalidade que depois dá origem também ao golo de Luís Soares, e uma série de lances em que o Futebol Clube do Porto acaba depois por se colocar mais exposto no ataque e em que o Sporting poderia ter inclusive matado a partida com melhor definição do ataque. Acho que depois do golo o Futebol Clube do Porto, tendo mais bola, não conseguiu ser tão perigoso, porque o Sporting soube montar muito bem o apoio da linha de defesa com a linha de meio campo. Não foi criterioso no ataque, acabou por mexer bem. Os dois treinadores mexeram bem, no meu entender. Primeiro Farioli, quer fosse pela obrigação da lesão de Bednarek, quer fosse depois pela sua inteligência ao perceber que Alberto Costa tinha escapado a um segundo amarelo que lhe daria expulsão. Os dois treinadores acabaram por mexer bem. O Futebol Clube do Porto traz para a segunda parte um esquema diferente, fazendo recuar PP, e acho que esse capítulo foi a nota se calhar menos positiva do jogo do Futebol Clube do Porto, porque a relação PP e William Gomes não é a mesma de um lateral direito atualmente do Futebol Clube do Porto, seja Martim Fernandes, seja ou até Alberto Costa, e se calhar eu acho que nessa altura do intervalo o próprio treinador azul e branco terá batido, se quisermos, com a cabeça na parede, porque percebeu que não tinha um outro lateral direito. E acho que o Futebol Clube do Porto, com o Martim Fernandes, que não estava sequer na ficha de jogo, poderia ter mantido a sua dinâmica ofensiva, porque sabemos que o lateral joga muito por dentro, o extremo vai muito por fora, e o que se percebeu na segunda parte era que PP e William Gomes coabitavam muito na zona ofensiva no mesmo espaço, e essa situação fez com que tudo fosse mais previsível e o controle do Sporting por esse lado fosse também maior, sendo que do lado esquerdo houve uma relação menos prolífera entre o Francisco Moura e o Piatuzewski numa fase mais adiantada do jogo, porque percebe-se que não há grandes dinâmicas ainda entre os dois jogadores, e o Sporting controlou essas dinâmicas que o Futebol Clube do Porto tenta colocar em jogo muitas vezes e que ontem ficou amarrado, principalmente na segunda parte. O golo acabou por colocar o Sporting numa posição de cátedra e controlar o triunfo que no bolo final parece-me justo, na ótica, claro, da eficácia em que uma equipa marca e a outra não consegue marcar. Foi um duelo bastante dividido, como aqui já mencionaste, com vários lances à cabeça, o gol de Soares, a bola oposta a Alan Varela. Seguindo essa linha de pensamento, eu pergunto-te que jogadores é que estiveram em destaque neste confronto? Usando uma expressão que é muito usada por um decano documentário, Luís Freitas Lobo, a Casa das Máquinas acabou por estar bastante em evidência, com Yulman e Alan Varela. Eu acho que foram dois jogadores que acabaram por dar coração às duas equipas. Do lado do Futebol Clube do Porto, Pablo Rosário, não foi surpresa, mas a forma como ele consegue se adaptar às várias versões do jogo foi bastante importante. Senti, por exemplo, pela negativa que Gabri Veiga nunca conseguiu entrar no ritmo que o jogo pedia e entrou
muito ansioso, entrou a sentir que o jogo estava muito quesilento e ele entrou também nesses duelos em que perdeu de sobremaneira o discernimento para poder iniciar melhor o ataque do Futebol Clube do Porto. Eu acho que há uma grande lacuna ainda no ataque do Futebol Clube do Porto, que Farioli vai ter que arranjar forma de solucionar e consegue-se perceber nestes jogos ditos mais a sério e que obrigam a um trabalho ofensivo de uma outra dimensão, a ausência que Samu faz a esta equipa do Futebol Clube do Porto. E ontem, quer Mufi, quer Denis Gul, não conseguiram dar grandes dores de cabeça à linha defensiva do Sporting. Houve pouco trabalho apoiado com principalmente os alas e os homens do meio campo. Do capítulo defensivo do Sporting, Diomande fez um jogo praticamente exemplar. Kivior também acabou por trazer uma grande clarividência à linha defensiva do Futebol Clube do Porto, e isto denota efetivamente o que foi o jogo, que foi a vontade das duas equipas em, no fundo, fazer com que o adversário não marcasse. Curiosamente, o melhor ataque do campeonato, sendo este um jogo para a taça, conseguiu marcar, a melhor defesa acabou por só sofrer um golo, evidenciando maiores lacunas no ataque, como acabou por acontecer. Este foi um jogo com vários duelos, quer pelos flancos, quer no miolo. Pergunto-te, Humberto, qual destes é que foi mais intenso? Onde é que houve uma maior rivalidade entre os jogadores? Eu acho que o duelo Maxi Araújo contra William Gomes, acho que acabou por me encher mais as medidas ao longo deste jogo. Podemos encontrar outro tipo de duelos, a forma como Soares andou a baralhar a linha defensiva do Futebol Clube do Porto, e eu, no fundo, diria até quase que a enervar com a questão, como vamos falar mais à frente, sobre o Bednarek, posteriormente com o Kivior e o Pablo Rosário, mas a forma como se encaixaram no jogo os dois e até se anularam, primeiro na primeira parte com as vantagens do William Gomes sobre Maxi Araújo, no segundo tempo com a questão de Maxi Araújo pressionar mais, perceber que o William Gomes não podia ter espaço para embalar, acabou por ser o duelo que mais me encheu as medidas, porque se na primeira parte quase que dava a entender que o William Gomes fazia o que queria de Maxi Araújo, no segundo tempo foi ao contrário, o uruguaio acabou por antecipar todos os lances, o jovem do Futebol Clube do Porto, jovem brasileiro do Futebol Clube do Porto, não conseguiu fazer nada, não conseguiu encontrar essa dinâmica, como estava-te a dizer, com o próprio PP, e o Futebol Clube do Porto explorou muito esse lado. O que denotou bastante também fragilidade nessa ótica do atacar por parte dos Dragões. Esse acabou por ser para mim o grande duelo da noite, colocando aqui um uruguaio e um brasileiro. É óbvio que o sangue quente sul-americano veio ali muito ao de cima. Podemos olhar ao meio campo e aos duelos de Morten Hjulmand com Gabri Veiga e muitas vezes na primeira parte também com Rodrigo Mora. Já no segundo tempo, a forma batalhadora como Froholt andou sempre também atrás do seu compatriota Morten Hjulmand, mas eu diria que aquele ataque pelo lado direito do Porto e o lado esquerdo da defesa do Sporting acabou por ser o que maior aqueceu a partida, com muitos duelos físicos, muitos ombros a ombros, o tentar ganhar em velocidade, golpes de braços, e sempre com o maior, diria, a maior bravura e lealdade pela luta dos seus emblemas, nunca ultrapassando a violência, nunca indo para o lado da violência. Foi o duelo que eu achei mais interessante. Passamos da análise ao jogo para o pós-jogo, porque este foi mais uma partida marcada por críticas à arbitragem, como já tem sido a panágio esta temporada. Humberto, estas críticas à arbitragem, tu vês isto com razão? Eu acho que há razão dos dois lados, e essa é que acaba por ser a grande preocupação. Os árbitros dizem sempre, invariavelmente, que quando passam incólumes num jogo e quando ninguém fala da arbitragem é porque as coisas acabaram por correr bem. A verdade é que este jogo a Cláudio Pereira e aos seus pares não correu bem. Não há como fugir a esta questão, seja e muito também prejudicado com o apoio que a videoarbitragem poderia ter dado a este jogo, seja com a questão que o Futebol Clube do Porto se queixa de Luís Soares sobre Bednarek em dois momentos, à cabeça, um primeiro a meio da primeira parte, depois quando o central do Futebol Clube do Porto acaba por sair também no segundo tempo. Esse segundo lance é um lance completamente diferente,
porque apesar de, com replays se denotar ou poder-se avaliar que há alguma violência por parte de Luís Soares na abordagem ao lance, ou diria imprudência na abordagem ao lance, a verdade é que é um lance de disputa de bola e acaba por ser de forma diferente. O primeiro não, eu acho que o primeiro, objetivamente, é um lance arriscado do avançado colombiano, a forma como aborda, a forma como depois tenta impor o seu físico e mostrar a Bednarek que a luta vai ser bem intensa durante o jogo, acabou por, até desportivamente, não ser um ato que eu diria que Luís Soares se possa orgulhar ou se orgulhe. A juntar a isso, há depois imensas decisões, o que toda a gente vai dizer do querer anular um erro com outro erro, que foi a questão de Alberto Costa, se o primeiro amarelo pode ser exagerado, na ótica de Cláudio Pereira foi colocada ali uma bitola e, portanto, toda a gente pode achar que aquele amarelo é exagerado, mas se o árbitro considerou que aquilo era um lance para amarelo, a partir dali a escalada não pode ser menor. E o que aconteceu foi o contrário, foi que, havendo um amarelo naquele lance, teria que obrigatoriamente haver também no segundo lance, e o árbitro não poderia anular um erro com outro erro, que foi o que aconteceu nesse lance, que depois acabou por dar canto e que não seria também, e portanto há aqui muitos lances difíceis de análise. Na segunda parte, o Futebol Clube do Porto queixa-se da falta antecedente à grande penalidade, são lances diferentes, portanto a videoarbitragem nunca poderia anular uma grande penalidade que aconteceu e que foi correta por causa de um outro lance que não tinha sido ou que tinha sido ajuizado de forma contrária, e é importante as pessoas também perceberem esta situação, que o protocolo do vídeo-árbitro analisa o lance desde o seu início. Portanto, o Futebol Clube do Porto queixa-se da falta sobre PP de Maxi Araújo, em que o árbitro considerou ao contrário, portanto o árbitro considerou um lance normal e depois PP, ao cair, agarrou a bola e o árbitro marcou uma falta a favor do Sporting por causa de PP ter agarrado a bola com a mão. E PP achava que a falta iria ser ofensiva e não defensiva. Ou seja, aí termina um lance e o lance do penalti começa com esse livre. Portanto, nunca o penalti poderia ser anulado por causa desse lance, porque esse lance já tinha sido terminado e esta questão é bom que também seja esclarecida para, de facto, as pessoas perceberem que a grande penalidade foi bem assinalada e nunca poderia ser anulada por causa de um outro lance, porque é um lance completamente distinto. Mas, por exemplo, houve fora de jogos tirados em que o protocolo do VAR já não faz este tipo de situação. Estou-me a recordar de um lance em que Jenny Catamo é apanhado em fora de jogo e o lance é interrompido e na repetição consegue-se perceber perfeitamente que Jenny Catamo partiu na linha de meio campo. Portanto, não estaria em posição irregular, mesmo que estivesse adiantado, porque estava no meio campo defensivo do Sporting. E o protocolo do árbitro e do VAR diz que o lance deve ser continuado até ao final e depois, se houver fora de jogo, é que vai ser anulado à sua fase inicial. E houve alguns lances em que isso aconteceu, em que o lance foi interrompido de uma forma imediata, sem que o lance pudesse ser finalizado, e depois sim ajuizado ao seu início. E esses são, se quisermos, são erros menores, mas acabam por ser erros que denotam também alguma insegurança do árbitro nesta partida, porque é de facto quase que um erro primário de quem já está habituado a arbitrar jogos de primeira divisão com o VAR em funcionamento. Portanto, este é um erro que acaba por, se calhar, ser mais penalizador para o próprio árbitro desta partida, para Cláudio Pereira, que foi o primeiro clássico que ele arbitrou, e eu diria que quando ele chegou ao balneário, com certeza que pensou que gostaria de o arriscar da sua história, porque não vai ficar... É inevitável, se um jogador, quando joga mal, sabe que joga mal e não gosta de ter jogado mal, não há dúvidas que o árbitro, não tendo tido uma noite feliz, também não esteja satisfeito e não tenha dormido tranquilamente, porque com certeza há de ser o seu primeiro crítico e a perceber depois todo o rol de protestos que aconteceram na sequência de algumas decisões que tomou, mas não foi de todo uma noite feliz, e estou com muita curiosidade para perceber o que é que vai acontecer também nas próximas nomeações, porque este é de facto um mês muito intenso. Vamos ter um Benfica Futebol Clube do Porto, vamos ter um Braga Sporting já este fim de semana, e portanto Cláudio Pereira pode ter que ser protegido, mas também não pode ter que ser esquecido,
e é importante que o Conselho de Arbitragem também tenha essa noção. Para fechar este tema do dia, está na altura de olhar para os lances polémicos que acabam por marcar a partida e para as consequências que estes tiveram, porque Humberto, falámos aqui do penalti, de expulsões, tudo, mas a verdade é que este clássico fica também marcado pelos comentários pós-jogo, tanto de André Vilas-Boas sobre um gesto de Luís Soares, tanto Varandas, que decidiu lançar farpas ao presidente azul e branco. Pergunto-te qual a justificação para este pós-jogo tão quente? Eu diria que estamos no mês das grandes decisões para as duas equipas. Esta proximidade competitiva com os duelos da Taça de Portugal, com 4 pontos de diferença do campeonato, com o Futebol Clube do Porto a estar na frente, faz inevitavelmente que este mês seja um mês de facto de grande densidade competitiva e de grandes jogos de mind games. Mais do que jogos de bastidores, são mesmo jogos de mind games. E percebeu-se isso em toda a gênese por parte de treinadores e de presidentes. Farioli atacou, Rui Borges quis contra-atacar, Vilas-Boas foi também falar, Frederico Varandas quis também falar, e nós hoje poderíamos estar aqui a analisar o lado mais tático e a riqueza tática do jogo que teve, inevitavelmente, com duas equipas bastante amarradas à sua ideia e à sua forma de jogar e com bastante competência, e estamos a olhar para o acessório do jogo. E é curioso porque se olharmos na própria antecâmara desta partida, já se perspectivava que algo do género podia acontecer. As duas equipas encontraram-se há pouquíssimo tempo, há sensivelmente um mês, no Estádio do Dragão. Houve polémica também em torno desse jogo, com o Sporting a empatar num dos últimos lances, com as queixas do Sporting às atitudes do Futebol Clube do Porto, seja com um ar-condicionado mais quente no balneário, seja com a questão das bolas serem retiradas por parte dos apanha-bolas, das toalhas, e agora tivemos o Sporting a perceber que houve uma atitude menos correta por parte de Luís Soares, quando faz o gesto a insinuar que alguma coisa está a ser roubada, e a resposta do seu treinador é dizer que ele estaria a falar pela questão das bolas que tinham sido roubadas no Dragão. Portanto, eu diria que tudo o que aconteceu no pós-jogo foi algo que os dois treinadores falaram demasiado a quente, mas a saber o que queriam dizer. Farioli sabia que queria dizer que em condições normais o Sporting não estaria a jogar uma meia-final, seria o AFS ou Santa Clara, mas 3 dias antes estava a falar da classificação virtual e a dizer que não ligava e que o Futebol Clube do Porto até liderava as 2 classificações, 2 dias antes. Rui Borges quis responder sobre a questão das insinuações, a dizer que o Futebol Clube do Porto estava mais preocupado com o que fazia o Sporting do que propriamente com o que fazia. Farioli queixou-se dos 20 minutos de reatamento, e eu acho que aí com razão, porque acho que há de facto há que ter mão sobre esta situação, e o Futebol Clube do Porto noutros tempos aconteceu isto várias vezes e foi punido também por essa situação. Portanto, eu acho que é de facto um tempo em demasia, e nesta ótica em que os treinadores olham muito ao detalhe, à preparação, e a queixa de Farioli, mais do que os 20 minutos, esteve muito centrada com certeza na forma física com que os seus jogadores iriam estar e já não estavam, estando 5 minutos a mais no relevado. Depois, Frederico Varandas, a forma como falou sobre André Vilas-Boas é algo que não é bonito para o futebol português. A forma também como o André Vilas-Boas falou sobre o Sporting, percebe-se que de facto cada um defende a sua dama, mas eu acho que precisa de haver aqui uma espécie de um árbitro que possa ter a capacidade de sentar estas pessoas à mesa e elas possam perceber que não é assim que se resolvem as coisas. E eu acho que o que aconteceu ontem no pós-jogo, percebendo que cada um tem que defender a sua dama, não pode ir além do razoável. E ontem foi muito além do razoável, numa conferência de imprensa onde praticamente não se falou de futebol. Os dois treinadores falaram muito dos problemas que aconteceram no jogo, mais do que propriamente sobre o que aconteceu taticamente no jogo e o que poderiam ter feito melhor para decorrer o jogo de outra forma. E os presidentes depois, na zona mista, acabaram por trazer à tona todo o lado mais tóxico que existe no futebol português. Eu acho que o que aconteceu ontem
é algo que vai crescer, infelizmente, ao longo das próximas semanas, porque estamos no mês de março de muitas decisões, com muitas competições e onde, inevitavelmente, todos querem ter os melhores resultados. E, portanto, eu espero que esta quarta-feira possa trazer alguma bonança depois de uma tempestade que aconteceu ontem em Alvalade e que nos próximos dias possamos ter, diria que, um olhar mais concreto sobre o futebol e não tanto sobre as questões paralelas de futebol. Estou com muita curiosidade para perceber o que é que a Federação Portuguesa de Futebol também vai fazer em torno de tudo isto, porque o que aconteceu foi de facto grave e se houver apenas inquéritos, investigações e não houver um resultado prático sobre tudo o que aconteceu num mês tão denso de jogos e com jogos tão importantes, eu temo que se não houver um efeito prático das declarações, das imagens, do que aconteceu ontem, possamos ter semanas ainda piores do que o que aconteceu na noite desta terça-feira. É com este olhar para o futuro que encerramos o tema do dia desta quarta-feira. Obrigado, Humberto, obrigado a todos que nos assistiram. Aproveito para recomendar o novo episódio do Negócio e Mistério, que já está disponível, pode consultar em todas as nossas plataformas. Esta temporada tem sido marcada pelos flops do futebol português e o episódio desta semana fala sobre Steve Harkness e a sua curta passagem pelo Benfica. Como sempre, fique connosco, fique com o 00.